Se você apoia meu trabalho aqui na internet e gosta dos conteúdos, compre agora sua camisa Tech T-Shirt da Insider com 12% de desconto. Primeiro link na descrição. No início o universo era estruturado. Após 6 dias Deus criou a terra e o sol e de repente dinossauros veganos na China trabalhavam. Maçarico queima terra. Índios chegaram em 1500. Urano decai pra ele, o óleo, o tecido mole. James Webb refutou o Big Bang. Tem esse vídeo aqui do Antônio Miranda aqui, ó. Que ele tá entrevistando a galera na rua, que eu ainda não assisti. O Antônio é gente boa pra caramba, eu gosto dele. Pessoal puto com o Antônio só porque ele levantou um novo estudo sobre Jesus ser romano. Estudo sobre a origem do mito ou história. Manda o vídeo no Pix que a gente assiste. Vai lá. Se Deus criou tudo, então quando ele criou o tempo? Vamos ver aqui, vídeo do Antônio Miranda. Próximo vídeo do Pix. A Zafipinha mandou R$15. Talvez essa bela canção possa ser mais agradável aos ouvidos de vossa plateia. Ai, cara, deixa eu ir embora aqui rapidinho, vai. Aguenta aí. Quando se comenta sobre a origem do universo, muitas pessoas questionam que foi Deus que criou, mas elas nunca param para se perguntar como e quando Deus fez isso, aonde ele estava, ou será que ele estava em algum momento, em algum lugar. Uma ótima tarde, eu estou aqui com a Vivian e com a Fernanda. É um prazer recebê-las aqui em nosso canal. A pergunta é muito simples. Vocês acham que o nosso planeta, nosso universo foi criado por um Deus, sim ou não? Com certeza. Com certeza. E outra questão, esse Deus, quando ele foi criar o nosso universo, o tempo, o espaço, quando e onde ele decidiu criar? Isso eu não sei. Quando? Ai, meu Deus. Essa eu não sei. O que vocês imaginam assim? Foi um outro universo, outra dimensão, não existia nada? Como é que foi isso? Eu imagino que não tinha nada, né? Porque Deus é. Então, não tinha nada antes dele. É, porque ele criou todas as coisas, né? Desde o ser humano, os animais. Então, tudo foi criado por Deus, né? Perfeito. E quando você fala assim, Deus é, ele é o quê? Pra mim, ele é tudo. Tudo que existe. Ele é o verbo, ele é tudo. É o nosso ser pleno, né? Acima de tudo. Perfeito, gente. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber vocês. Tá funcionando Então só de um isso. lado mesmo? Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu tô aqui com o Luiz Miller. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. A pergunta é sobre se as pessoas acreditam ou não em Deus, se acha que Deus criou tudo ou não. Pode ficar à vontade para responder o que quiser. Você acha que o nosso universo, o planeta, foi criado por um Deus, sim ou não? Sim, com certeza. Inclusive espaço, tempo, essas coisas assim? Com certeza, também. Nessa sua visão, onde e quando Deus decidiu criar o espaço-tempo? Cara, a Bíblia fala que Deus criou todos os seres, todas as coisas. Eu acredito que tudo veio através de Deus. Então, não posso responder pelas pessoas, mas pela minha crença, pelo que eu acredito, eu vejo na minha concepção que sim, todas as coisas partiu de Deus. Sim, e nesse caso, quando e onde ele decidiu criar tudo isso? É difícil essa pergunta, eu não posso precisar exatamente quando, mas com certeza partiu dele. Mas assim, você não tem ideia, você nunca parou, pensou, tipo assim, eu acho que foi no céu, eu acho que foi em outra dimensão. Como é que você enxerga essa questão do antes do tempo, antes do espaço para Deus criar? Cara, para mim foi criação dos céus, né? Tudo partiu do céu. Então, agora precisar tempo ou outra coisa assim, É uma coisa que foge até da mente humana, né? eu prefiro não quebrar a minha cabeça. Eu sei que existe um Deus e eu creio nele. Agora, a partir dessas dimensões, eu prefiro não quebrar a minha cabeça. Uma ótima tarde, eu tô aqui com o Reginaldo. Reginaldo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso canal, uma honra falar com o senhor. No caso, o senhor acredita, tem alguma crença ou não, de que algum Deus criou o universo, nosso planeta, nosso mundo, sim ou não? Com certeza, com certeza. Isso aqui não tá por acaso aqui, né?
Eu até sou muito amante da natureza e com certeza hoje a gente já estava falando sobre isso, que Deus criou tudo isso aqui, é maravilha para a gente usufruir, né? Desfrutar, e é uma coisa que a gente tem muita crença nisso aí, muita fé. Muito bacana. Então, curtindo essa praia aqui com a família, né? Isso é muito bacana, show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse Deus que criou, o senhor tem ideia, assim, de quando e onde ele criou tudo? Olha, isso aí há milênios, né? Eu não tenho nem... Não é 6K anos. Né? Mas acredito que há muitos anos, né? Eu não tenho nem ideia, né? Bom, Não pensa assim, tipo, se foi num céu, numa outra dimensão, como que ele pode ter criado antes do tempo e antes do espaço? Como é que foi isso? rapaz, difícil até de imaginar, né? Mas uma coisa que tá aí há muito tempo, né? Pra gente usufruir. Hoje mesmo a gente fez uma caminhada por ali nas pedras, né? E a gente acredita que realmente veio de uma outra dimensão e a coisa foi surgindo, né? É lógico, também tem a parte bíblica da coisa, né? Que a gente conhece bem, né? Da formação, né? Do livro de Gênesis, né? Formação do universo, que a gente acredita que foi por aí, né? Uma ótima tarde, eu tô aqui com o Luiz. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal Teologia Reversa. A pergunta que a gente está fazendo aqui é o seguinte: você acredita que esse mundo, esse universo foi criado por um Deus? Sim ou não? O que o senhor acha? Sim, acredito. Foi criado por Deus Pai Todo-Poderoso, né? E que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E nesse caso, Deus criando tudo, o senhor tem ideia de quando e onde? Eu acho interessante que a pessoa nem para pra pensar no que ela mesma acabou de dizer, velho. Sim, foi Deus que criou esse mundo, criou a gente e mandou Jesus pra salvar a gente do mundo que ele mesmo criou da gente mesmo. A pessoa nem para pra pensar nisso. Ele resolveu criar o universo? Presta atenção no que ele acabou de falar aí. Foi criado por Deus Pai Todo-Poderoso, né? E que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E nesse caso, Deus criando tudo, o senhor tem ideia de quando e onde ele resolveu criar o universo? Ele criou o universo em 3 dias, né? 3 dias? Em 3 dias, né? E ele criou o universo sendo Deus, né? Eu não tenho essa de quando e onde, mas ele criou em 3 dias, fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez as estrelas, criou o universo. Isso é a concepção que nós temos, né? Mas assim, se for, o quando e o onde não tem noção, tipo, se foi um outro universo, se foi uma outra dimensão, como é que seria isso? Não, Deus é Deus. Ele criou, ele faça-se a luz, faça-se o céu. Houve luz no caso. E houve luz, faça-se, né, o mar e foi assim. Uma ótima tarde, eu tô aqui com a Isadora. Isadora, é um prazer recebê-la aqui em nosso canal. Você acredita que esse mundo, esse universo foi criado por algum Deus, alguma coisa assim? Com certeza. E na sua visão, quando e onde esse Deus criou tudo? Então, tá escrito na Bíblia. Eu acho que se você der uma lida e analisar com paciência, é possível entender e aprender muito. Mas na sua visão, assim, Deus criou quando e onde? Foi tipo em outro universo, outra dimensão? Como é que você enxerga isso? Como eu enxergo? Então, eu como pessoa, não o que está escrito na Bíblia. Existe a teoria do Big Bang, né? E eu acredito que a ciência também é criação de Deus. Por quê? Porque a ciência é a capacidade do homem de pensar e ser inteligente, certo? E isso foi dado através de Deus. Então eu acredito que, não da mesma maneira que eles explicam, né? Porque eu acredito em Eva, Adão, tudo que está escrito na Bíblia, mas eu acredito que origem especificamente, eu acho que não sei explicar.
não tem ainda uma visão formada sobre quando e onde Deus teria criado, né? Isso. É porque é uma questão muito complexa, né? O Criador criando antes e as coisas que a gente conhece agora fundamentais, não é isso? Sim, porque a gente sabe a partir de Gênesis, né? Mas antes, ele fala, mas não especifica exatamente, certo? Uma ótima tarde, eu tô aqui com o Eduardo. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. A pergunta é muito simples. Aquela menina me pareceu confusa internamente, digamos assim. Você acredita que nosso mundo, nosso universo foi criado por algum Deus? Sim, Deus existe. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E nesse caso, onde... Cara, eu acho isso, as coisas mais... O detalhe lógico é o que eu acho mais fascinante nas pessoas. Tipo, elas não param pra pensar no que elas estão falando. Cara, presta atenção nisso daqui, olha só. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. A pergunta é muito simples. Você acredita que nosso mundo, nosso universo foi criado por algum Deus? Você acredita que nosso mundo, nosso universo, enfim, tudo foi criado por Deus? Olha o que ele responde. sim, Deus existe. Sim, Deus existe. Consegue perceber? Deus poderia muito bem existir e não ter criado o universo. Deus pode existir e não ter criado um humano. Deus pode existir e não ter criado o planeta Terra. A pessoa não para pra pensar logicamente no que ela tá falando. Estrutura lógica que eu tô falando, sabe? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E nesse caso, onde e quando ele decidiu criar o universo assim na sua visão? Eu não sei, mas quando Deus criou o universo, ele descansou 7 dias depois, né? Pelo que eu li na Bíblia, né? Descansou na Bíblia. Aí foi criando Deus, aí tirou a costela, a mulher foi criada da costela de Adão. Eu conheço um pouco a Bíblia, entendeu? Não posso falar muito. Tranquilo, essa é a opinião. Mas Deus, eu acredito em Deus. Perfeito. E vem cá, mas assim, na hora dele criar tudo, o senhor imagina assim, quando e onde que foi isso? Foi num céu, num universo? Quando é que foi isso? Eu acredito que foi no céu. No céu. Então existia céu antes dele criar tudo, na sua visão? Sim. Para mim, acredito sim. Então tá ok. Então muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Valeu, obrigado. Obrigadão, tá? Teologia Reversa, depois segue lá. Tá bom? Essa pergunta, ela tende a bugar as pessoas porque não tem como imaginarmos um não lugar e um não tempo, pois eles são as dimensões básicas e primordiais da nossa realidade. Um lugar que não tem altura, largura e profundidade, você não imagina como um lugar. E um lugar onde não tem tempo, tudo estaria congelado e nada aconteceria. Portanto, um Deus que cria fora do tempo e fora do espaço é praticamente impossível. Existem maneiras de você conseguir demonstrar que certas coisas são impossíveis de existirem na nossa realidade, como, por exemplo, quadrados que não formam 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, pois fugiria totalmente da definição do que é um quadrado. E também a questão de um casado solteiro, pois um solteiro é alguém que não firmou compromisso jurídico com outra pessoa, o que também vai de encontro à sua natureza. Então eu consegui te provar que não existem círculos quadrados e nem solteiros casados. Você já parou para pensar onde é lugar nenhum e tempo algum? Não, pois essas questões já são aporias por si só. São questões que fazem o seu cérebro literalmente explodir. Em filosofia, existe o conceito de metafisicamente necessário. São substratos da natureza a qual não podem ser destruídos e de que nada dependem. Porra, só o áudio que cagou nesse vídeo. Espaço e tempo. Eles por si só, por definição, são metafisicamente necessários. Nada, nem ninguém, pode conceber um cenário de mundo ou universo sem que exista espaço-tempo. Isso é simplesmente impossível. Nesse sentido, para os cristãos só resta uma falácia ad hoc, onde eles têm que assumir que o Deus deles simplesmente criou o espaço e o tempo do mais absoluto nada. A diferença é que o espaço-tempo, o próprio universo, está aí para todo mundo ver. Mas onde está Deus? Muitos apologetas aterrorizados com a ideia de que Deus não pode... Porra de câmera foi essa, velho? Simplesmente dizem que o tempo é uma ilusão,
Mas isso não faz sentido, pois o tempo é uma dimensão, como mostrou a teoria da relatividade geral de Einstein. Só para vocês terem uma ideia... Não, o tempo não é uma ilusão segundo a relatividade de Einstein, não. Isso daí é só a cultura pop que diz isso, Antônio. Mas isso não faz sentido, pois o tempo é uma dimensão, como mostrou a teoria da relatividade geral de Einstein. Não, caralho, peraí. O tempo ser dimensão depende de um monte de coisa. Primeiro que o tempo é dimensão independente de você ter ou não relatividade geral, porque dimensão, matematicamente falando, tem um conceito completamente diferente do que a gente entende como dimensão espacial na física. Tem um significado diferente. Um gráfico de velocidade ao longo do tempo é um gráfico que tem duas dimensões. Percebe que dimensão aqui tem um outro significado? É diferente de falar dimensão espacial e é também diferente de falar dimensão temporal. Eu disse um gráfico de velocidade pelo tempo, que você tem dois eixos, duas dimensões. Você pode ter uma equação que tenta, sei lá, calcular propagação de calor ao longo de uma placa metálica, sei lá, chutei qualquer coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí você pode ter uma função que dependa de 6 parâmetros, seriam 6 dimensões necessárias para você modelar a propagação do calor nessa placa de metal. Enfim, dimensão tem um significado matemático específico, mas também tem outro significado na física, outro significado um pouco mais chatinho na relatividade geral e um outro significado no popular falando. É foda, velho. Só para vocês terem uma ideia, quando falamos de dimensões, estamos falando de eixo Y, eixo X e eixo Z. Para você que não entendeu, altura, largura e profundidade. E tudo isso são referenciais em uma dimensão. Então, tá vendo? O que acabou de falar aqui. Eixo X, eixo Y, eixo Z. É porque tem umas noções bem mais abstratas, galera. Quando, por exemplo, você pega a álgebra linear para estudar a dimensão de espaços vetoriais, por exemplo, enfim. O negócio é bem mais abstrato do que... Foda. Então, o tempo é a quarta dimensão, pois ele também é um referencial. Deixe-me lhe provar agora. Se você marca um encontro com alguém em um jantar... Então, no caso do tempo no XYZ, ele é uma dimensão, no sentido popular que a gente diz dimensão, por dois motivos. Pelo matemático, no sentido de você ter uma f de XYZT, você tem ali 4 parâmetros, 4 dimensões. Entende? Mas também tem um significado físico interessante, porque é o fato do tempo ser tratado de forma fusionada numa dimensão espacial. Que eu sempre falo isso em todos os vídeos, não custa nada repetir. A dimensão temporal, ela é CT, é a velocidade da luz vezes o tempo. É XYZ, X, Y, Z, CT. Não é T sozinho, é CT. Por que muitas vezes você vê o T sozinho? É porque o C a gente trata como uma constante igualando a 1 para facilitar as contas e não ter que ficar escrevendo toda hora C em todas as equações. É só você consegue trabalhar em as equações tornando C igual a 1. Igual também a gravidade, a constante gravitacional, enfim, tem umas formas de você abreviar essas coisas para facilitar fazer conta, sem ficar levando em consideração constantes, entendeu? Você iguala tudo a 1. Dá para fazer isso. Então acaba ficando só o T. Só que na unidade de medida você tem que levar em consideração também, porque C é velocidade, é metro por segundo. E tempo é segundo. E está multiplicando a velocidade pelo tempo. Então é metro dividido por segundo vezes segundo. Corta segundo com segundo, sobra metro. Ou seja, a tal dimensão temporal T ali, a unidade de medida é metro. O que isso significa? Que o tratamento do tempo é feito de forma geométrica. Tem um vídeo meu explicando isso lá no canal principal, tá bom? É a geometria do tempo. Por isso que você vê a galera falando isso em vídeos gringos, o cacete. Você vê a galera falando isso, geometria do espaço-tempo. O tempo é trabalhado na matemática de forma geométrica. Com geometria.
sabe? Geometria, você vai usar seno, cosseno, tangente, e hipérbole, entendeu? Essas coisas. Tem a trigonomia hiperbólica. Por exemplo, você vai falar que é num restaurante, na rua, digamos, Wall Street, no número 1330. Porém, se você não marcou um horário... Tem vídeo meu lá no canal. Teoria da relatividade geral para iniciantes. Tem lá eu explicando isso. E tem também teoria da relatividade geral explicada, que eu boto inclusive a matemática para ensinar lá a parte inicial de tensores. Aí vai dar para ter uma noção melhor. Talvez a pessoa não esteja lá quando... E no meu vídeo do Interestelar eu também expliquei isso. Você chegar. Então você sempre dá um referencial no espaço e no tempo. E o mesmo vale para um carro no momento em que você atravessa a rua. O carro vai passar pela estrada. Mas será que vai ser no mesmo momento em que você estiver passando? Pois aí teremos um acidente. A Terra, caso você resolva voltar no tempo algum dia, você provavelmente iria parar em algum lugar do espaço se você não calibrasse o tempo, pois ela tem que estar no mesmo local e também no mesmo tempo. Então, veja, o tempo ele é um referencial, assim como as dimensões espaciais. Então, falar de uma causa, ele é um controlador, e um efeito, sem esses referenciais, nem sentido faz. Quando e onde Deus cria alguma coisa acaba então sendo uma pergunta perturbadora para o mais ferrenho apologista. Quando dizem para você que Deus criou algo... Só para complementar o Antônio aqui e quebrar a cabeça de todo mundo. Essa coisa de dizer que o tempo está intrinsecamente ligado com o espaço, numa entidade só que se chama espaço-tempo, e aquela historinha do Albert Einstein, né, que a galera sempre gosta de falar, que não são entidades inseparáveis, porque você sempre precisa dar um horário, além de dizer onde você vai encontrar a pessoa, né, que é o que a gente fala em divulgação científica. Mas é pior que isso. É pior que isso. O próprio espaço também. Você nunca volta no mesmo lugar. Nunca. Porque no momento que você sai... Eu tenho um Reels falando disso. Quando você sai de casa, nunca mais você volta. Quando você sai de casa, você nunca mais volta. Porque no momento que você saiu de casa e voltou, o tempo é diferente. Você pode dizer que está na mesma região do espaço ali. Você voltou em casa. Não, porque a Terra já girou um pouquinho. Aí você pode esperar ela dar uma volta. Mas não, porque ela também já se moveu em torno do Sol. Aí você pode esperar em torno do Sol dar uma volta de novo e parar no mesmo lugar. Não, porque o Sol também já andou um pedacinho na galáxia. Aí você pode esperar voltar no mesmo pedacinho. Não, porque a galáxia também já se moveu. Então o próprio espaço ele também não é absoluto nesse sentido. Você nunca consegue voltar no mesmo lugar que você estava antes. Porque o movimento já aconteceu. Esse movimento você não volta mais, entende? Aí a brincadeira que eu faço é que quando você sai de casa, você nunca mais volta. No céu, o céu já é um substrato, já é um local. E em algum momento no céu, um tempo Kairos, um tempo Cronos, também são tempos. Veja, nem o próprio Deus consegue escapar do conceito de espaço-tempo. Você consegue conceber infinitos cenários de mundos sem nenhum Deus. Ele não é metafisicamente necessário. Mas eu aposto que todo mundo que você for conceber, ele necessariamente terá espaço e tempo. Pois do contrário, você está concebendo lugar algum em tempo algum. Dessa forma eu consigo te provar, eu consigo te demonstrar que existem substratos últimos na realidade, ao qual Deus não pode criar. Bom, e se coisas podem existir sem que um Deus as precise criar, logo, para que precisamos de um Deus então? Portanto, postular que Deus criou o espaço-tempo é a mais pura e absoluta ignorância de física e metafísica, de ciência e de filosofia. Simplesmente não faz sentido. É somente uma falácia. É somente uma alegação, sem qualquer tipo de demonstração, seja filosoficamente falando ou cientificamente falando. Pois lembre-se, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Eu aposto com você que essa resposta você não encontrará nem nos melhores livros de filosofia disponíveis hoje. Você irá ler e no final só irá se frustrar. Pois não importa se é William Lane Craig ou Edward Feser, nenhum deles conseguirá responder essa pergunta: quando e onde Deus criou o tempo? Muitas pessoas alegaram que a Bíblia demonstra como Deus criou o universo. Só que na própria Bíblia, Deus já está usando um substrato pré-existente. A Terra estava apenas sem forma e vazia, mas já existia algo. Inclusive, o Espírito de Deus estava ali, agitando as águas cosmogônicas da criação. A Terra somente foi retirada das águas. E isso tudo é muito estranho, pois não é científico e também pouco filosófico. E quando adentramos em conceitos de história, arqueologia e antropologia, e inclusive de exegese, ou seja, conceitos da própria teologia, nós entendemos que ali se trata da reconstrução de uma cidade, de Jerusalém. Antes mesmo de criar o jardim, Deus já estava enunciando vários povos que circundavam ali os rios Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Então, não faz sentido postular que Deus estava criando tudo do zero. Ali são apenas alegorias. A menos que você pense que a esposa de Caim, que estava vindo da terra de Nod, era uma de suas irmãs. Repare, é uma pergunta extremamente simples. Quando e onde Deus resolveu criar o espaço-tempo? Essa pergunta simples é capaz de destruir qualquer divindade criadora. É a chamada God Killer, a assassina de deuses. Em filosofia, sempre quando queremos verificar se uma argumentação é válida ou não, geralmente nós fazemos isso com proposições. Proposições, para você que não está familiarizado, são enunciados que podem ser verdadeiros ou falsos. Porém, muitas das vezes, em filosofia, nós temos que fazer essa proposição em forma de premissa. É praticamente a mesma coisa, só que as premissas são enunciados que pretendem ser verdade, são declarações que se têm como verdadeiras. Você assume que elas são verdadeiras. Por exemplo, todo homem é mortal. Antônio é um homem. Antônio é um mortal. Então, todas essas proposições são declaradas como sendo verdadeiras, sendo assim premissas de um argumento. Só para que não seja feita uma confusão aqui, o enunciado de uma premissa, ele não necessariamente é verdadeiro, mas você o declara como se ele fosse verdadeiro. Premissa 1. Para o espaço-tempo serem criados por Deus, então eles não podem ser metafisicamente necessários. Premissa 2. O espaço-tempo são metafisicamente necessários. Conclusão: Deus não criou o espaço-tempo. Eu sei, o seu apologista favorito está escrevendo um mega textão, fazendo vídeos reacts e até mesmo me xingando, mas ele não tem como responder isso. Ele não tem como demonstrar que Deus pode criar o espaço-tempo. Mas Antônio, ele está alardeando que Deus é atemporal. Peça para ele te explicar o que é isso. Peça para ele te explicar quando Deus decidiu criar o tempo e o espaço e onde ele fez isso. Sabe qual é a foda, Deus? Sabe qual é a falha que eu acho que existe no argumento do Antônio? Eu já pensei dessa maneira no passado, mas existe uma falha que eu acho que está aí. Em física, nós temos o instrumentalismo e o realismo, que são duas formas de você enxergar as teorias físicas, o que elas querem dizer sobre a natureza. Tá? Quando a gente fala sobre espaço-tempo, a gente tem que entender que espaço-tempo é a nossa observação da realidade, não exatamente sendo a realidade, e sim o que a gente consegue extrair de imagem
da realidade. Então, espaço-tempo é um conceito humano. E por mais que Deus também seja um conceito humano, você deve considerar a possibilidade do fato de você ter um objeto, isto é, Deus, que transcende tudo e que não precisa ter criado o espaço-tempo, já que espaço-tempo é só meramente uma coisa que a gente bolou na nossa cabeça para tentar entender o universo à nossa volta. Isso seria uma espécie de tentativa de racionalizar em cima do instrumentalismo na física. Se você considerar a escola realista, então de fato o espaço-tempo é uma entidade que existe na natureza independente do ser humano. Entende? A grande questão é, existe um outro caminho para tornar a lógica mais complicada ainda. Somente alegações, não tem nada de substrato nisso. Veja, para Deus ser todo-poderoso, o Criador Supremo, ele teria que ter o livre arbítrio. E ele poderia, em um instante T, decidir não criar o universo. Decidir criar em um outro instante 2T, ou em um terceiro 3T. T de tempo, tá? Então, o 2T seria um segundo instante, um 3T um terceiro instante, um 4T um quarto instante e assim sucessivamente. E o próprio Aristóteles já dizia no seu livro de Física que tudo que não está no tempo ou nunca existiu, ou não existe, ou nem existirá. Então, se o seu apologeta favorito está dizendo que Deus não está no tempo e que ele é atemporal, logo, ele nunca existiu, não existe e nem existirá, segundo os conceitos do próprio Aristóteles. Calma, eu também sei. Ele soltou que Deus é. Pera, é sério que é a melhor coisa que o seu apologeta favorito... Só pra avisar, ainda falta mais de R$400 para um vídeo novo de ciência, hein? ...teve para te dar é que Deus é? Nós temos um problema aí. Pois estamos falando antes do espaço-tempo, antes da criação, logo, antes de qualquer coisa existir, não haveria nada. Então, se Deus é em um momento onde nada existe, logo Deus é nada. Então, o que você está dizendo é que o próprio nada é Deus e que o nada criou tudo. Qual a diferença disso para qualquer enunciado científico ou filosófico que existe de forma natural? Pois se Deus é nada e o nada pode criar algo, logo, para que serve seu Deus? Um Deus que nada é, não tem corpo, Tem 121 pessoas na live. Se cada uma desse R$5, já batia a meta e a gente faria vídeo novo de ciência. Mas ninguém quer doar R$5. São sempre exatamente o que o Jordano falou. É sempre os mesmos 10, 12 pessoas. Visível. Mano, 5 conto, velho. 5 conto, mano. Vai se fuder se você for me dizer que 5 conto vai fazer falta na tua vida, velho. Intangível, indetectável, inconcebível, imaterial, atemporal, espacial. O seu Deus possui todas as características daquilo que não existe. Então esse papo furado do Deus é não faz o menor sentido, pois para ser, você tem que ser algo. Você tem que ter uma substância, e sem substância você não é. Como Deus pode ser algo se ele é o nada absoluto? Ele não tem características de nada daquilo que nós podemos definir como existente, não é? Então não existe Deus é, Deus mané, Deus chulé, ou seja lá qual tipo de apelido você queira dar para o seu Deus. Isso simplesmente não existe na filosofia e na ciência. Bom, de qualquer forma, o espaço-tempo está aí para todos vermos, para todos medirmos. Agora, você pode apresentar o seu Deus para que nós possamos prosseguir? Eu acho que não. E para você que ainda tem a Bíblia como fonte confiável, eu vou deixar aqui um vídeo que vai mostrar as contradições da Bíblia. E esse outro vídeo que mostra que Deus é mau e cruel. Ele é o verdadeiro vilão. Um grande abraço a todos vocês, assistam os vídeos, comente, fui!
Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.